Boa noite a todos, a graça e a paz, uma alegria muito grande estar tendo essa oportunidade de nos conectarmos, de poder levar a palavra de Deus, de levar fé para os lares, para os corações, edificar as vidas, sabe, lembrar das coisas do Senhor, que quer fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais sobre a nossa vida. Amém? E nessa noite eu quero cumprimentar todos com a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimentar a igreja, a comunidade Tudo em Cristo, a todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos, todas as pessoas que estão se conectando conosco nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu lar, a tua vida, todos os teus projetos, amém? E nesse momento eu quero orar para que o Senhor nos conduza, durante toda essa palavra, que não saia nada de mim mesmo, mas que seja o Senhor falando conosco nessa noite, amém? Senhor, nós queremos te adorar porque tu és maravilhoso. Senhor, nós nos apresentamos nesse momento no nome de Jesus, porque tua palavra diz que nós deveríamos pedir tudo no teu nome, que ao teu nome, Senhor, tudo se dobra, o céu, a terra e até o inferno. Senhor, eu oro por cada homem, por cada mulher, por cada criança, por cada jovem, pela minha vida, Senhor, conectando os nossos corações, a nossa mente, tudo que existe em nós, Senhor, nos conectamos, nos dobramos diante da tua presença gloriosa, pedindo para que o teu Espírito venha fluir, Senhor, com liberdade nos corações e com a autoridade da tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, a tua palavra, ela traz liberdade, ela traz cura, ela faz tudo, Senhor, o que te apraz, ela não volta atrás vazia. Amém? Deus abençoe cada um, para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu coloquei o título dessa mensagem de Tenha Fé. E para isso eu quero começar a ler com vocês o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, onde diz assim, Tiago 3, do 13 em diante, que diz assim: quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. No capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Amém? Então hoje nós queremos falar a respeito, o tópico principal é a fé. Enquanto isso nós vamos discutir algumas coisas que a gente leu durante esse texto. E a primeira frase foi bem interessante, que começa com uma pergunta, que diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês?
Essa foi a pergunta que a palavra está fazendo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Né? Isso nós temos que entender a diferença entre o sábio e o inteligente. Tem muita gente inteligente, mas nem todo inteligente ele é sábio. E a Bíblia aqui está falando, quem é sábio e quem tem entendimento? Né? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje. Né? Porque muitas vezes uma pessoa, quando ela estuda, quando ela se aplica em buscar o conhecimento, ela pode ampliar a inteligência dela, né? Porque ela estuda, porque ela se aplica, ela desenvolve, ela lê, então ela pode adquirir conhecimento, não é assim? E hoje a gente está vivendo uma época assim que está bombando nisso, né? Está muito forte na informação. Né? As crianças já começam estudando, até no jardim, né? As crianças já começam a falar palavrinhas em inglês, logo as crianças já fazem curso, né? Todo mundo estuda matemática, física, ciências, né? Química. Então, assim, as pessoas estão sendo bombardeadas, conhecimento não falta para elas, né? Existe muito conhecimento e nós vivemos hoje num mundo de muita competitividade, né? Tivemos assim um avanço muito grande em todas as áreas, né? Com invenções, né? Carro, avião, bomba e a própria internet, né? Se a gente pensar, nossa, há alguns anos atrás, né? Para comprar um telefone, eu lembro que era o preço de um carro zero. Depois, quando saiu o primeiro celular, ele era enorme, era pesado. Gente, hoje a gente se comunica, né? A longas distâncias de um país para o outro, momentaneamente se vendo. Né? Então, assim, é tanta coisa maravilhosa que a gente desfruta da inteligência, né, do fruto da inteligência humana, né? Isso é muito bom. E o que é inteligência? A inteligência é a habilidade de usar o conhecimento que a pessoa tem, né? Mas como nós falamos, nem todo inteligente ele é sábio, porque a Bíblia diz que a sabedoria ela vem com o temor do Senhor. Então a inteligência pode estar no homem, mas a sabedoria é para quem teme o Senhor. Provérbios 9:10 diz isso. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, para ter sabedoria, a sabedoria ela começa quando a pessoa teme o Senhor. Então, a sabedoria ela destaca mais a pessoa do que a inteligência. Né? Às vezes a pessoa ela tem inteligência, mas ela é uma falência em todas as outras áreas da vida dela. Ela tem muito conhecimento, mas ela não consegue aplicar aquilo na própria vida pessoal, né? E isso é muito sério. A gente conhece muita gente assim, né? De pensar, mas essa pessoa é tão inteligente e faz tudo errado. Como é que pode, né? Então, a pessoa sábia já é diferente. A pessoa sábia, ela é uma pessoa observadora, ela é uma pessoa sensível, ela é uma pessoa que tira lições das coisas boas e das coisas ruins, ela tem humildade para reconhecer quando ela erra, não se vangloria, né, das coisas também que ela acerta. E como a gente colocou aqui, né, muitas vezes a gente hoje vive numa sociedade que está cheia de tecnologia e de conhecimento, mas está completamente vazia emocionalmente e espiritualmente. A inteligência que se tem para aplicar em coisas, muitas vezes as pessoas não aplicam para administrar a própria vida, né? Isso aqui é uma realidade. Hoje em dia, muitas vezes a gente prepara as crianças para o conhecimento, mas emocionalmente as pessoas estão fracas, estão confusas, estão doentes, não sabem se relacionar. Quando acontecem outras coisas, espiritualmente estão vazias, né? Isso é muito sério. E aqui, muitas vezes, o que acontece? Aquele que não crê em Deus, o ímpio,
Ele pode fazer declarações inteligentes, criar sistemas filosóficos complexos, mas só alguém que tem um relacionamento com Deus tem acesso ao conhecimento absoluto. Deus pode revelar, Deus pode dar para quem Ele quer, como Ele fez muitas vezes na Bíblia. Né? Ele fez com Daniel, Ele fez com José, né? Um cara que estava lá preso, de repente virou o vice-presidente do Egito, o cara que administrava tudo, Daniel que interpretava sonhos. Né? Então assim, ó, Deus ele pode fazer coisas, até pode dar coisas para pessoas que muitas vezes nem é inteligente, mas por temer o Senhor traz revelação, o Senhor ensina, o Senhor mostra, né? E o que é temer ao Senhor? Porque aqui a gente está falando, né, que a sabedoria vem com o temor do Senhor, mas o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é admirar a Deus de uma forma amorosa, admirar a Deus de uma maneira reverente, admirar a Deus de uma maneira submissa, tendo respeito, sabe? Sabendo que o Senhor é o ponto de partida de tudo que nós fizemos. Então, muitas vezes, a falta de Deus na nossa vida nos faz deixar de entender muitos mistérios da vida. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos revela, Ele nos ensina, Ele nos conduz. E a própria palavra de Deus fala, olha, aquele que não tem sabedoria, peça. Ele diz na palavra dele que nós podemos pedir sabedoria, porque Ele tem sabedoria para dar para a gente. Então nós podemos pedir sabedoria. E muitas vezes nós temos que parar com essa mania de pensar que a gente não tem, que a gente não sabe, que a gente não pode. Não, nós temos que colocar, né? Dizer, Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Deus, a minha mente não anda em confusão. A Tua palavra diz que Tu nos ensina o caminho que nós devemos escolher. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para tomar as decisões, para mim ter uma opinião, para mim não errar. E Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te ajudar. Então, muitas vezes, como nós estávamos falando lá atrás, muita gente tem conhecimento, mas não tem entendimento. E a palavra diz ali, né? Quem é sábio e tem entendimento? Muitas pessoas são inteligentes e têm conhecimento, não tem entendimento. A sabedoria faz a gente entender muitas coisas, né? E então nós vamos continuar aqui, né, de Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento? E aí a Bíblia diz assim, né, que esse tipo de pessoa, o que diz aqui? Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Olha só, se você tem sabedoria, porque a sabedoria vem com o temor do Senhor. Se você se você tiver sabedoria, ele diz assim, então demonstra com o teu bom procedimento praticado com obras, né, cheia de humildade. Então aqui nós estamos vendo alguma coisa, a inteligência versus a sabedoria, o conhecimento versus o entendimento. E agora esse plano aqui é para aqueles que creem, né? Para aqueles que têm fé. E a Bíblia diz que se nós cremos no Senhor, nós podemos ser sábios. E se nós podemos ser sábios, aqui ele diz, então vocês têm que ter um bom procedimento. Isso é muito sério, né? A Bíblia diz, além de vocês proceder bem, vocês têm que ter humildade naquilo que vocês fazem. Né? Isso é maravilhoso. É uma palavra, gente, que Deus espera que a gente viva. Né? Que a gente tenha sabedoria para ter um bom procedimento. Porque quando eu não tenho um bom procedimento, eu escandalizo muitas vezes o Evangelho. Eu não dou um bom testemunho. Não adianta você ter o conhecimento, saber toda a letra, você saber a Bíblia de trás para frente, mas depois quando chega nas coisas práticas da vida,
você não tem um bom procedimento. Aí tudo que você sabe da letra, com o mau procedimento você derruba o nome de Jesus e envergonha o nome dele. Então muitas vezes é melhor que a pessoa saiba pouco e tudo aquilo que ela vai aprendendo, ela vai colocando em prática, né? Porque com isso ela está colocando, executando a sabedoria e tendo um bom procedimento, né? E glorificando o nome de Deus. E gente, isso é muito sério, né? Por quê? Porque tudo que nós fizemos na nossa vida, ela repercute, ela não para na gente, nunca para. A nossa vida não é só da gente mesmo. Quando a gente é uma bênção, tudo aquilo que a gente abençoa, ela transborda sobre aqueles que estão perto da gente, sobre aqueles que nós amamos, sobre aqueles que estão próximos. Aquilo que eu sou de bênção transborda. Mas quando eu também falho, quando eu piso na bola, a minha falha também prejudica aquelas pessoas que estão ao meu redor. Essa semana eu tive um exemplo muito prático disso. Nós fomos contratar um ambiente e eu não conhecia o dono daquele lugar. E nós tivemos uma reunião para alugar aquele local. E aquele homem, ele foi muito duro no tratar, exigente. E a gente foi conversando, colocando alguns pontos, e aí ele explicou que a pessoa anterior não pagou o que devia para ele, não foi ter uma conversa, explicar, né? Conversar, e muito menos, e ainda ficou devendo. Então o que acontece? Aquela pessoa se dizia cristã. Aquele homem talvez não conhece a Deus. Eu nem conheço a pessoa que alugou o lugar antes. Só que ela deixou uma herança muito ruim. Ela acabou prejudicando o corpo de Cristo que está entrando lá depois. Porque aquele homem, pela experiência ruim que ele teve, ele nem conhecia a gente, mas ele foi totalmente resistente pela falta de testemunho de pessoas cristãs que saíram antes. Então é muito sério. Aqui ele diz, se vocês têm sabedoria e têm entendimento, então também tem um bom procedimento. Gente, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para glorificar o nome de Deus e não envergonhar o nome de Deus. Então assim, né, que a gente venha prestar atenção, né, que o pouco que a gente saiba, que a gente venha a fazer com entendimento e ter um bom procedimento. E depois ali diz, né, que além disso, vocês têm que ter humildade para usar isso, né, porque a humildade, isso vem de Deus, né. Depois no versículo 14 diz assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso nem neguem a verdade. Olha só, aqui ele diz, se você estiver no coração, duas coisas, inveja amarga e ambição egoísta. Nossa, pensa o que é isso, inveja amarga. O que acontece? A inveja, ela nos ataca quando nós não damos valor para aquilo que nós já temos. Quando nós nos sentimos infelizes com aquilo que eu não tenho e eu gostaria de ter outra coisa. E eu gostaria de ter o que outra pessoa tem, né? Isso aqui é uma inveja amarga, né? Muitas vezes aquela inveja que vai amargando. Por que o fulano tem e eu não tenho? Por que para aquele aquelas coisas acontecem, para mim não acontece? Né? Aqui ele diz, se tu abrigar no teu coração uma inveja amarga, né? Porque a pessoa invejosa, ela fica amarga, ela fica difícil, sabe? Porque ela se compara, né? E se a gente pensar qual é o antídoto para a inveja? É a gratidão, é aceitar a soberania de Deus. Tem coisas que não é para mim,
Tem coisas que Deus resolveu dar para outra pessoa. É o dom dela, é o propósito dela, não é para minha vida, não é para minha história. Eu tenho que me descobrir, eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida e não me comparar e querer ter o que os outros têm. Não, eu tenho que estar feliz com aquilo que eu tenho. E depois ele diz aqui, né? O segundo ponto. Ambição egoísta. Olha só, ambição egoísta. Ter ambição não é o problema. O que é ambição? Ambição é o forte desejo de alcançar algo. Isso não é pecado. Ter ambição, né? Ter um sonho, ter uma visão, querer que algo realmente aconteça, isso é saudável. Mas aqui ele diz ambição egoísta. A segunda parte que é perigosa. A ambição que ela é egoísta. O que é isso? É quando uma pessoa ela se coloca acima de tudo e de todos. E para isso muitas vezes ela não quer saber se o que ela vai fazer é justo, se é honesto, né? Como ela vai conseguir, como ela vai fazer para chegar lá, porque é uma ambição egoísta. O que vale é que é para ela. Não interessa se ela vai pisar em alguém, não interessa se ela vai puxar o tapete de alguém, não interessa se o que ela vai fazer é lícito, o que interessa é que ela vai ter benefício. Então aqui ele diz, olha, duas coisas. Se vocês tiverem inveja amarga e ambição egoísta, né? Aqui ele diz, não se gloriem. Quer dizer, meu Deus, quem é que vai ter orgulho de carregar isso? Ninguém, né? E eu coloquei aqui que muitas vezes, enquanto que a inveja é algo meio velado, a pessoa tem inveja, mas ela esconde, né? Ela fica na surdina com aquilo que ela sente. A ambição egoísta não. A ambição egoísta ela já quebra tudo. A pessoa, esse pecado ele fica mais visível, porque ela causa muita contenda, ela causa muita briga, hostilidade, né? Porque a pessoa ela quer aquilo e não importa o que os outros pensam, o que ela faz com os outros, se aquilo ali não é legal, né? Em nome desse egoísmo. E aqui ele diz, olha, se tu tiver inveja amarga e ambição egoísta, não te vangloria, não tenha orgulho disso. Antes, né, não esconde isso, fala a verdade, né? Procura ajuda, faz alguma coisa. Depois no versículo 15 diz assim, esse tipo de sabedoria entre aspas, porque parece assim, né? É uma astúcia, não é uma sabedoria. A Bíblia usa a palavra sabedoria entre aspas, porque diz isso aí não é sabedoria. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Diz aqui, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Olha só, né? Esse tipo de atitude não é de Deus. Não vem do céu, é terrenal, né? É da carne do homem e ela é diabólica. E no versículo 16 ele diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Aonde tem inveja e aonde tem essa ambição descontrolada, só vai ter briga, só vai ter contenda, só vai ter confusão, só vai ter divisão, só vai ter facção, né? Olha só, onde tem gente desse tipo, tem fofoca, tem intriga, tem contenda, né? Ali diz, olha, meu Deus, ali vai ter toda espécie de mal. Por quê? Porque isso vem da carne. Depois, no versículo 17, olha como é diferente a sabedoria que vem da parte de Deus. Do 17 diz assim, olha que lindo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Tá vendo? A astúcia, essa sabedoria que parece, né, que é humana, traz confusão, traz guerra, traz briga.
Mas aquela que vem de Deus, a sabedoria que realmente é Deus que dá, ele diz, primeiro é pura. Quando algo é puro, não é maldoso. Quando algo é puro, não é misturado. É desinteressado. Depois diz assim, é pacífico. A sabedoria, quando você tem sabedoria de Deus, a sua vida é pacífica, não quer guerra, não quer briga, não quer confusão. Depois diz que a sabedoria que vem de Deus é amável. Gente, coisa maravilhosa. É conviver com a amabilidade. E o que é ser amável? É aquela pessoa que não é rude, que não é dura. Depois diz que a sabedoria de Deus ela é compreensiva, né? Muitas vezes é trocar de lugar, é pensar na outra pessoa, né? Compreensiva, às vezes tem um motivo para alguma coisa que você tem que, né, perdoar, ter um pouco mais de paciência. O que fala disso? Fala de flexibilidade. Uma pessoa, quando ela não é flexível, tudo que não é flexível quebra fácil, sabe? Pensa numa árvore quando ela não tem um vento muito forte. Se ela não tiver um pouco de flexibilidade, ela é mais fácil de quebrar. E assim são as pessoas, quando elas não sabem ser flexíveis, né? Muitas vezes pedir perdão, mudar de opinião, saber conversar, escutar a outra pessoa. Nossa, difícil, né? Depois ele diz assim, a sabedoria de Deus ela é cheia de misericórdia. Ter misericórdia é entender a miséria do coração da outra pessoa, não é ser indiferente. Depois ele diz, olha, a sabedoria de Deus dá bons frutos. Olha que lindo, bons frutos. Depois diz é imparcial. O que é ser imparcial? Não tem partido, né? Não faz acepção, é honesto, é justo. Depois diz que a sabedoria de Deus é sincera. O que é uma coisa sincera? É verdadeira, que não tem cera, né? Então olha a diferença. Aquela sabedoria humana e diabólica, ela traz confusão, contenda, briga. E a sabedoria de Deus é amável, é compreensiva, cheia de flexibilidade, é pura, é pacífica, é amável, dá fruto, é sincera. Olha a diferença do que faz a presença de Deus. Faz toda a diferença. No versículo 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que quer dizer isso? O fruto da justiça, né? Primeiro, que a justiça é o que é dar a cada pessoa aquilo que é justo, aquilo que é honesto, em todos os meus relacionamentos, em todos os âmbitos da sociedade, né? Aquilo que a pessoa tem direito, eu tenho que dar o direito dela executar. E aqui diz que o fruto, né, de executar a justiça vai ser feito com paz, não com contenda, não com confusão. E depois no versículo de Tiago 4:1 começa a dizer: de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quer dizer, tem tanta coisa escondida dentro do próprio coração do homem que ele não trata, que ele não resolve. Paixões, como diz aqui, que guerreiam dentro de vocês, é desses lugares que está escondido e que começa toda a confusão. Vem dessas paixões que estão escondidas dentro de vocês. Aí no versículo 2 ele diz assim: vocês cobiçam coisas e vocês não as têm. Vocês matam, vocês invejam, mas vocês não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Esse versículo aqui é muito forte. É muito forte. Aqui ele diz, olha, vocês cobiçam, quer dizer, vocês desejam o que é do outro. Vocês têm inveja. Vocês não conseguem aquilo que vocês desejam. Vocês até fazem luta, vocês fazem guerra e mesmo assim
vocês não conseguem, vocês não têm. E vocês não fazem isso, vocês não têm porque vocês não pedem. Olha só, tanta coisa e ele está dizendo, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. Se ele fala isso, vocês não têm porque vocês não pedem, será que nós podemos pedir? E no versículo 4 ele diz assim, né? No Tiago 4:3 ele diz: quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Né? Isso aqui é bem interessante, né? Porque aqui ele diz, olha, vocês fazem tanta confusão, vocês guerreiam, vocês têm inveja, vocês têm cobiça, vocês não têm paz, vocês lutam, vocês não conseguem nada. Tudo isso porque vocês não sabem nem pedir. E vocês pedem tudo errado. Então aqui está o segredo sempre. Nós podemos pedir, nós podemos ter as coisas. Para isso, meu Deus, Jesus veio na cruz e não foi à toa, conquistou tudo, já está tudo consumado, já está tudo feito. Muitas vezes nós temos que ter essa mentalidade, né? E aqui ele diz, olha, vocês só não têm as coisas porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês ainda podem pedir errado só para gastar nos seus próprios deleites, quer dizer, vocês não têm propósito na vida de vocês. Né? E o que nós podemos falar então? Porque muita gente, será que nós não podemos pedir? Tem gente que acha que não tem o direito de pedir. E a Bíblia não fala isso. O que Jesus falou em João 14? João 14:13 ele diz assim, ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está falando. Olha, o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado através da minha vida, eu vou fazer. Então, a primeira coisa, quando você vai pedir alguma coisa, faça uma pergunta. Isso vai glorificar Deus, o que eu estou pedindo? Tem algum propósito? Então, por causa disso, que muita coisa não acontece, como diz a palavra. Porque vocês não têm propósito, não glorifica o Pai, sabe? Então, essa é a primeira pergunta. O que eu estou pedindo, eu vou usar para glorificar o nome de Deus? E muitas vezes, é o que eu falei essa semana até num devocional. Eu estou vendo muitos cristãos desse jeito. As pessoas dizem que têm fé, dizem que acreditam em Deus, só que elas não vivem essa fé. Elas estão vivendo esse cenário aqui, de cobiça, de contenda, de confusão, insatisfeito, querendo ter mais, sabe? Se comparando. E não vão para aquele que eles dizem que creem. Tem um Pai, tem um Deus que nada é impossível. E eles não lembram de pedir, não lembram de orar, não apresentam seus planos para Deus, não apresentam seus propósitos, seus projetos, sabe? Vivem assim, dizendo que acreditam em Deus e carregando um título para eles de cristão, sendo que eles não exercem a fé. E a fé é o que? É a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que eu espero. Então, muitas vezes eu tenho que exercer a fé. Porque ele diz assim, vocês não pedem. E não pedem por quê? Porque não tem fé. E a pergunta, né, que muitas vezes assim, para tantas coisas, porque tem muita gente que não se acha digno, então não pede. Não pede porque não se acha digno. Será? Olha o que a palavra, né? Jesus disse assim, olha, vocês que são maus, sabe, dar coisas boas para os filhos de vocês. Como que dizer, se vocês são maus e sabem da coisa boa, imagina eu que sou bom. Será que Deus quer os filhos dele tristes, passando necessidade, desmotivado?
Será que Deus tem algum problema? Ele quer ver os filhos dele infelizes? Ou será que o prazer dele seria ver eles realizados, felizes, agradecidos? O problema é, nós podemos receber aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos pedindo. E aí não é questão que Jesus disse, vocês podem pedir se isso glorificar o nome de Deus. Mas daí entra duas coisas, entra a fé, se eu creio que realmente Deus pode fazer, e entra a motivação, que muitas vezes a minha motivação não é boa, não é pura, não é verdadeira, vai fazer mais mal para mim, então Deus não pode me dar. Esse é o problema, né? Então assim, nós temos que perguntar para que nós queremos. Qualquer coisa nós podemos pedir tudo. Jesus disse, olha, apresenta os teus planos, porque a resposta final vem de Deus. E Ele sabe se Ele pode dar ou não, né? Por que uns têm? Por que uns não têm? Gente, a soberania de Deus, os planos não são igual para todo mundo. Deus tem planos para nós, e a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de bem, pensamentos de paz, caminhos altos. Mas são coisas que combinam com a gente, que Ele planejou. Não adianta eu querer o plano da outra pessoa. Por quê? Porque Deus me projetou com um propósito, que não é o propósito daquela pessoa. Então eu tenho que entender o meu propósito. E eu tenho que perguntar qual é a motivação daquilo que eu quero, para ver se é puro, se é justo, se é honesto, se vai glorificar a Deus com aquilo, né? Então assim, né, muitas vezes eu coloquei que quer ter um corpo bonito, né, para ter saúde, para estar bem, ou para depois ficar cheia de lascívia, fazendo as pessoas pecar, sabe? Assim são muitas coisas, né? Quer uma casa maior, para quê? Para ter hospitalidade, para receber pessoas, ou para depois reclamar, dizer que a casa é grande para limpar, né? Quer uma empresa? Quer uma empresa para quê? Para depois ficar orgulhoso, nariz empinado? Ou quer uma empresa para poder abençoar as famílias, né? Deus precisa de empresários, de pessoas. Para quê? Para dar emprego, para dar renda para as famílias. Você pode ser um investidor no reino de Deus através do seu negócio. Então assim, aqui que está a raiz de tudo, gente. Por quê? Porque nós precisamos analisar as nossas motivações e a nossa fé, porque muitas vezes, primeiro, a gente não consegue exercer a fé. Eu acredito em Deus, mas eu não peço, mas eu não oro. Eu fico ali amargurado porque eu não tenho. Eu estou aborrecido porque eu já estou cansado dessa vida que eu não tenho, mas tu não pede. Jesus fala, né, ali na palavra, ele diz assim, acontece essas guerras, toda essa confusão e vocês nem pedem nada. Ou vocês pedem para gastar só nos próprios deleites. Gente, qualquer coisa que nós tivermos, qualquer dom, qualquer habilidade, qualquer recurso, qualquer coisa que a gente saber, qualquer coisa que a gente tiver, uma casa, uma família, tudo é para glorificar Deus, tudo é fazendo com o coração para Deus. Então assim, essa noite o que eu quero te animar a colocar os teus sonhos em prática. Vamos desenferrujar aquilo que está guardado. Vamos perguntar para Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Senhor, esse aqui é o meu sonho. Eu quero te dizer que Deus, como teu Pai, Ele quer te ver feliz. Só não tenha a motivação errada. Mas para Ele não é nada difícil, não é impossível. Não tenta entender Deus pela tua lógica. Eu sempre digo que Deus, Ele não é gente, Ele não precisa explicar como Ele vai fazer, por onde Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Deixa Deus ser Deus. Deus é Senhor,
Sabe, Deus, Ele espera olhar para pessoas de fé, que realmente creem que Ele pode fazer. E Ele quer contar, né? Porque a Bíblia diz que a única coisa que agrada o Senhor é quando Ele encontra fé, sabia? Que a única coisa que agrada a Deus é a fé. E Ele está esperando que homens e mulheres se levantem, justamente, Senhor, naquilo eu não tenho condição, mas o Senhor pode fazer. Uma das coisas que eu falo, hoje em dia, eu aprendi a não abortar as coisas de Deus através da minha boca, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder das palavras. Muitas vezes Deus quer fazer, Deus quer dar, Deus quer transformar, e eu digo, eu não tenho, eu não sou, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, não vai dar certo. Então eu estou gerando morte, em vez de dizer, vai ter uma saída, Deus vai me ajudar. Eita, que está chegando, já está descendo das regiões celestiais, os anjos já estão trabalhando a meu favor, Deus vai me capacitar, eu vou conseguir, um dia de cada vez. Não, aborta tudo pela boca. Aí, depois reclama porque não tem, porque não pede, porque não profetiza, porque não crê. Gente, é tempo de chacoalhar nossa vida, de declarar as coisas de Deus, de chamar à existência aquilo que ainda não é, como se já fosse, porque isso que é a fé, é a convicção daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E eu quero dizer para vocês, eu tenho provado muitas coisas, porque eu creio. Porque eu creio, muitas vezes, eu sempre, quando eu tenho uma experiência, né, antes eu sempre compartilho com uma amiga ou com alguém, né, olha, eu tenho fé para isso daqui, né, eu tenho fé porque assim, o meu Deus, ele não tem limite, eu tenho limite, mas o meu Deus não. Se Ele quiser fazer, se Ele quiser dar, se Ele quiser abrir os caminhos, Ele pode fazer como Ele quiser. Então eu quero te animar a sonhar, a orar, a planejar, sabe, a se levantar, a profetizar, chamar a existência. Senhor, me dá ideia, me dá criatividade, que eu quero fazer coisa para glorificar o nome de Deus. Eu quero usar a minha vida para o bem, Senhor. Sabe? Coloca à disposição a tua inteligência, os teus dons, os teus talentos. Senhor, eu quero usar isso aqui tudo para glorificar o nome de Deus. Eu quero abrir as portas da minha casa para exercer a hospitalidade. Senhor, eu quero servir pessoas. Senhor, eu quero amar, eu quero ajudar. Eu quero contribuir. Faz alguma coisa. Deus colocou tanta coisa e não colocou em vão na tua vida. Sabe, usa isso para o bem. Seja uma bênção. E prove do sobrenatural de Deus. Abra sua vida. Não tenta entender, como eu digo, Deus não é gente. Deus, Ele é Deus. E nesse momento, eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero, assim, te convidar nesse momento. A convidar, né, o Espírito Santo de Deus para estar com você nesse momento. Trazendo a sua memória, quais eram os teus sonhos? Se existem sonhos que estão, sabe, enterrados, vamos desenterrar. Vamos colocar diante da presença de Deus, como diz aqui Tiago. Para de ficar insatisfeito, cobiçando, invejando. Vai orar e pedir. Vocês não têm porque vocês não pedem. Tudo já foi consumado na cruz. Gente, Jesus se fez pobre para levar pobreza, para levar miséria, para levar escassez. Para nós Ele quer um povo abençoado, um povo cheio de saúde, um povo cheio de vigor, um povo liberto, um povo feliz, um povo realizado. Para isso que Jesus veio na cruz, meu Deus. Vamos se apropriar dessa grandeza. Jesus, ele veio como unigênito e voltou como primogênito. Ele veio como filho único, mas quando ele voltou, ele abriu o caminho do céu e ele foi o primeiro de muitos. Hoje nós somos os outros filhos que têm herança no céu. Então vamos nos apropriar.
Vamos ser homens e mulheres que se levantam em fé para crer naquilo que Deus pode fazer, em todos os âmbitos, sabe? Seja no físico, seja na alma ou seja no espírito. Amém? E nessa hora eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te adorar. Muito obrigado por essa oportunidade de levar fé para o coração dos teus filhos, de lembrar que eles têm um Pai, de lembrar que tem o Espírito Santo para ajudar, para instruir, para animar, para ajudar a planejar. Senhor, nós queremos te adorar. Queremos colocar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança diante da tua presença agora nesse momento. E te dizer, Senhor, faz a tua obra. Senhor, incendeia o coração e o espírito desses homens e dessas mulheres para que elas venham sonhar os sonhos de Deus, para que elas venham realizar o propósito do coração de Deus. Em nome de Jesus, eu quebro toda fortaleza que foi edificada na mente e no coração, que veio através de palavras malignas lançadas. Em nome de Jesus eu desfaço todo pensamento que se levantou contra aquilo que Deus planejou na vida deles. Senhor, eu declaro que a vontade de Deus vai prevalecer. Eu declaro que eles têm a graça e o favor de Deus. Eu declaro, Senhor, que os teus anjos vão trabalhar para eles, assim como diz na tua palavra. Os anjos são espíritos ministradores que recebem ordem a respeito deles. E eu oro, Senhor, para que esses anjos recebam ordem, Senhor, para trabalhar, para conectar eles a situações, a pessoas, a momentos, a territórios, onde eles vão ser abençoados, onde eles vão ser conectados ao propósito original do coração de Deus, para executar coisas que vão glorificar, que vão alegrar o coração de Deus, que vão fazer eles bem-sucedidos, felizes, realizados, homens e mulheres que vivem a realidade da cruz. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para o teu coração nessa noite. Que você sonhe coisas grandes, coisas altas, e eu quero escutar muito testemunho de pessoas que realmente vão dizer: eu vou pedir o impossível, porque o meu Deus é o Deus do impossível. E Ele vai realizar. Eu sei que eu vou escutar muitos testemunhos. O meu desejo é que Deus te abençoe grandemente, que Ele te use poderosamente nessa terra, como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, cheio de entendimento. Amém? Deus te abençoe com uma semana poderosa, maravilhosa, extraordinária. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu trabalho, o teu lar, os teus negócios, os teus projetos e o teu propósito. Um grande beijo, Deus te abençoe. Amém?